Estamos, né, voltando aí do intervalo. Acho que todo mundo já está, né? Já voltou para a sala. Obrigada, Laura. Obrigada, amor. Gente, obrigada, Letícia. Na aula passada, certo? A gente viu sobre a concordância verbal. Aí a gente parou na concordância nominal, certo? Obrigada, pessoal. Um beijo, tá? Um abraço, né, virtual para vocês. Obrigada. Mas hoje nós não vamos logo passar para a concordância nominal, tá certo? Primeiro, a gente vai fazer a correção da atividade, certo? Que eu passei. Depois a gente volta para a concordância nominal, certo? Porque no livro veio dividido, né? A concordância verbal e a concordância nominal. Porque no livro vocês sabem que, além da gramática, tem a interpretação de texto e ainda tem produção. Já a gramática é só a gramática, né, da língua portuguesa pura. Então, vai da concordância verbal, passa logo aí para a concordância nominal. Então, vocês vão abrir a gramática na página 86. Depois, a gente volta para a página 79 para a gente falar, né, estudar, relembrar sobre as regras de concordância nominal. Então, vocês vão abrir na página 86. Obrigada, Júlia. Para você também, tá? Tudo de bom. Página 86, gramática. Certo, gente? Vamos lá, quem é que já pode iniciar a leitura dessa questão, né? Uma questão tanto extensa. Pode ler, Letícia, por favor. Já dá para me ouvir? Depois de uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial, o professor de História pediu que os alunos elaborassem um resumo sobre o tema, apresentando os principais... Só um minuto, tia, peraí. Tudo bem. Ao ler o texto do aluno, o professor de História percebeu alguns desvios da norma padrão da língua. Então, com a ajuda do professor de português, ele circulou todas as palavras que apresentavam esses desvios para pedir ao aluno a adequação. Leia o texto procurando identificar as palavras que o professor certamente circulou. A Primeira Guerra Mundial, ocorrido entre os anos de 1914 e 1918, foram um acontecimento que marcaram a história das humanidades, nas incessante busca por lucro cada vez maiores. Os países imperialistas não mediram esforço para tomar regiões já pertencentes a outros estados também imperialistas. Essa disputa resultaram na Primeira Guerra Mundial, na qual se envolveu quase todos os países europeus, bem como os Estados Unidos e o Japão, menos a China. A Inglaterra, por causa do seu potencial industrial, dominava a maior parte dos mercados consumidor do mundo. Mas, no início do século XX, a Inglaterra se viu ameaçada por outra potência, a Alemanha. Depois de sua unificação, a Alemanha cresceu bastante em termos industriais. Suas fábricas passou a produzir mais e melhor que as fábricas inglesas. Consequentemente, as pessoas passaram a preferir os produtos alemãos, o que desagradou a Inglaterra. Esse clima de rivalidade levaram os dois países à guerra. Os líderes alemão e inglês fez como todos os governantes faz quando quer colocar algo na mente do povo. Usou os meios de comunicação de massa. Na Primeira Guerra Mundial, os meios mais utilizados foi o jornal, pois ainda não havia televisão nem as emissoras de rádio, cartazes e peças de teatro também serviu a esse fim. Além disso,
apelava-se para os sentimentos nacionalistas, o amor à pátria. Multidões observou as mensagens contidas nos jornais e partiu para os campos de batalha, na intenção de defender seu país, mesmo que isso custasse a vida. Enquanto isso, os responsáveis pelo conflito pensou apenas no lucro que poderia ter com aquela terrível guerra. Cerca de 9 milhões de pessoas morreu nos campos de batalha. Mais de 6 milhões de soldado passou a viver mutilado. Sem falar na fome e nas epidemias, tão responsáveis pela destruição das populações quanto as armas de fogo. Na verdade, que se saiu bem dessa história foi os Estados Unidos. Depois da guerra, ele passou a ser uma potência mundial, porque durante quase todo o conflito, ele se dedicou à produção agrícola e industrial, fornecendo mercadorias aos países europeus envolvidos na briga. Além disso, os estadunidenses supriram os mercados consumidores da Ásia e da América Latina, acumulando bastante riquezas. A Europa passou por muitas transformações, novos países surgiu com a Checoslováquia, a Polônia e a Hungria por causa da fragmentação do Império Austro-Húngaro, a Bósnia-Herzegovina foram dominados pela Sérvia, formando-se daí a Iugoslávia. Os ingleses passou a dominar a Iraquia e a Palestina e Síria foram controlados pelos franceses. Já a Rússia saiu da guerra antes do seu término, mas passou por uma revolução em 1917. Muito bem. Antes de a concordância aí nesse texto, né? Está tão bagunçada, né? Que fica até difícil a leitura do texto, né? Perceberam? Que fica até um pouco difícil você ler, porque ao ler, né, o texto você quer fazer a concordância correta. Mas aí o texto veio propositalmente assim para que a gente possa circular. Antes de nós circularmos, eu queria só responder a pergunta da Sara, né, na aula passada, ontem. A Sara me perguntou no chat se o correto era foi eu ou fui eu. Eu respondi para a Sara que achava que era fui eu, mas eu ia olhar, né, pesquisar para não dar a informação errada. E realmente, Sara, o correto é fui eu, tá certo? E não foi eu, ok? Só para tirar aí a dúvida da Sara. Pessoal, vamos lá. Nesse texto, a concordância, né, está claramente aí bagunçada, né? Muitas palavras fora, não tem um pingo de concordância. Aí vamos lá. Como são muitas palavras que vocês vão ter que circular, nós vamos fazer por parte, tá certo? Vamos olhar no primeiro parágrafo, no segundo, e assim sucessivamente. Vamos lá. No primeiro parágrafo, né, na primeira linha tem aí. A Primeira Guerra Mundial, ocorrido entre os anos de 1914 e 1918, foram um acontecimento que marcaram a história das humanidades. Vamos até o ponto. Nesse pequeno trecho aí, pessoal, quais são as palavras que não estão em concordância? Na escrita aí. Só tomar água rapidinho. Podem ir digitando, tá certo? Vamos lá. Ocorrido.
né? Porque tem aí a Primeira Guerra Mundial deveria ser ocorrida, né? Porque a palavra guerra é uma palavra feminina, certo? Então, ocorrido entre os anos de 1914 e 1908 deveria ser, foi, tá certo? Porque foi um acontecimento e não vários acontecimentos. Então, ocorrido e foram. Um acontecimento que marcou, né? E não marcaram a história das humanidades. Humanidade está correto. O que é que está errado, pessoal? Aí, foram marcar das, né? Das humanidades. Deveria ser da humanidade, certo? No próximo, depois do ponto aí, vamos lá. Então, nesse primeiro trecho, foram, marcaram, das, né? E ocorrido. Vamos lá. Nas incessante busca por lucro cada vez maiores, os países imperialistas não mediram esforço para tomar regiões já pertencentes a outros estados também imperialistas. Nesse trechinho aí, quais estão nas, muito bem, né? Vamos lá. Nas deveria ser na incessante busca por lucros. A palavra lucro também está incorreta, tá certo? Deveria ser lucros, porque percebam que depois ele diz assim, ó, na incessante busca por lucros, né, deveria ser lucros, porque tem depois cada vez maiores. Se fosse cada vez maior, aí seria lucro, tá certo? Então, vocês circulem, lucro também. Imperialistas também, né, está incorreto. Deveria ser imperialistas. Não mediram esforço, deveria ser esforços, muito bem, para tomar regiões já pertencentes. Também, pertencente não está concordando, né? Deveria ser pertencentes, no plural. Aí vamos lá. Aí depois tem aí outros países também imperialistas, né? Deveria ser imperialistas. Essa disputa resultaram, deveria ser o quê? Ao invés de resultaram, resultou, certo? Resultou na Primeira Guerra Mundial, na qual se envolveu quase todos os países. O que é que está errado aí, nesse trecho? País, porque deveria ser países, certo? E antes de país também tem uma palavrinha que está errada. Está errada não, que não está em concordância, né? Com o resto da frase. A Letícia já colocou. Envolveu. Por quê? Porque está falando mais de um país. De mais de um país. Então, deveria ser envolveram, no plural. Então, muito bem. Envolveu e país. E depois disso tudo aí, tem uma palavrinha, a Letícia também já colocou, que é menos, né? Eu falei para vocês que essa palavrinha aí, menos, não existe, certo? Não existe menos. Existe apenas menos, certo? A China. Segundo parágrafo, primeiro trecho. A Inglaterra, por causa do seu potencial industrial, dominava a maior parte dos mercados consumidor do mundo. Quais palavras estão erradas aí nesse trecho? Não estão em concordância? Na verdade, o dos está correto, certo? O que não está correto é o que vem depois, né? Que é mercado e porque deveria ser mercados, certo? E consumidor, porque deveria ser dos mercados consumidores, não dos mercados consumidor, ok? Próximo trecho. Mas no início do século XX, a Inglaterra se viu ameaçada por outra potência, a Alemanha. E aí, nesse trecho? Qual palavra está? Não está em concordância? Ameaçada. Está falando apenas de um país, né? Que, se não me engano, é a Inglaterra. Então, a Inglaterra estava ameaçada, no singular. Então, circulem isso também. Muito bem. Depois da sua unificação, a Alemanha cresceu bastante em termos industriais. E aí, exatamente, a gente viu que a palavra bastantes, ela até existe, né?
Quando eu posso trocar? Por vários, né? Quando está falando de quantidade. Mas quando está falando, quando bastante é um advérbio de intensidade, não existe bastantes. Só existe bastante no singular. Então, bastantes. Muito bem, Letícia. Depois tem aí, suas fábricas passou a produzir mais e melhor que as fábricas inglesas. Exatamente, passou, né? Porque deveria ser passaram, no plural, a produzir mais e melhor que as fábricas inglesas, certo? Inglesa também não está concordando, certo? Se fábricas está no plural, inglesas também deveria estar, tanto inglesas quanto fábricas deveriam estar no plural. Então, circula em passou, fábrica inglesa. Muito bem. Vamos lá. Consequentemente, as pessoas passaram a preferir os produtos alemãos, o que desagradou a Inglaterra. E aí? Perfeito, Letícia. Pessoa, produto e alemão. Tá certo? O que desagradou a Inglaterra? Esse clima de rivalidade levaram os dois países à guerra. Exatamente, levaram. Deveria ser levou os dois países à guerra. Se quiser usar o microfone, fique à vontade, tá certo? Próximo. Os líderes alemão e inglês fez como todos os governantes faz quando quer colocar algo na mente do povo. Usou os meios de comunicações de massa. E aí, nesse trecho aí tem muitas palavras. Quais são? Se quiser usar o microfone, pode ficar à vontade. Qualquer um, tá? Vamos lá. Os líderes, né? Deveria ser. Então, se forem líderes, líder. Alemão e inglês, tem uma palavrinha aí também que está incorreta, tá certo? Antes de alemão, que é a palavra fez, o verbo fez. Vocês estão vendo que está falando aí dos líderes? Alemão, né? E inglês. Então, deveria ser fizeram e não fez. Então, vocês vão circular fez também. Como todos os governantes, certo? Correto? Deveria ser governantes. Então, circula. Os governantes faz também está incorreto, certo? Deveria ser como todos os governantes fazem, no plural, né? O verbo também. Quando quer, a palavra quer também está incorreta, deveria ser o verbo. Não é que a palavra está incorreta, a palavra não está em concordância, né? Então, deveria ser querem. Então, circula em quer, né? Querem colocar algo na mente do povo. Usou os meios de comunicações. Usou, né? Deveria ser usaram. Os meios também, deveria estar no plural, de comunicação, certo? E não comunicações. Então, vocês vão circular comunicações. Muito bem. É de massa. Próximo trecho. Na Primeira Guerra Mundial, os meios mais utilizados desculpa. Na Primeira Guerra Mundial, os meios mais utilizados foi o jornal. Na verdade, aí, utilizado está correto, certo? Porque está falando apenas de um meio, que é o jornal. O que é que está incorreto? No caso aí, a palavra meios, né? E o artigo os deveria ser o meio, né, mais utilizado foi o jornal, porque só está falando de um meio de comunicação. Então, vocês vão circular meios e o artigo os, tá certo? Aí vamos lá. Pois ainda não haviam televisão, nem as emissoras de rádio. E aí? Nesse trecho. Pois ainda não haviam televisão, nem as emissoras de rádio. Haviam, deveria ser, pois ainda não havia televisão, né? O verbo no singular. Muito bem, Letícia. Vamos lá. Cartazes e peças de teatro também serviu a esse fim. Muito bem. Vocês vão circular serviu. Deveria ser também serviram a esse fim. Porque o verbo aí tinha que concordar com o sujeito, né?
que é cartazes e peças. Sujeito composto, verbo no plural. Muito bem, vamos continuar. Além disso, apelavam-se para os sentimentos nacionalistas. E aí? Na verdade, o O está correto. Realmente é O. Por que aqui está incorreto? Realmente porque está falando só de um sentimento, né? Que é o amor à pátria. Então, deveria ser o sentimento, né, no singular, nacionalista, também no singular. Então, vocês vão circular sentimentos e nacionalistas, certo? Vamos lá. Multidões absorveu as mensagens contidas nos jornais e partiu para os campos de batalha. Absorveu, né? Deveria ser multidões absorveram as mensagens. Que mais? Ainda tem outras palavras ainda. Tem mais duas palavras. Partiu, né? Deveria ser partiram. E qual a outra palavra, pessoal? Falta uma, que também não está em concordância. Vamos lá, ó. Multidões absorveram as mensagens contidas, tá certo? Deveria ser contidas. Porque fala aí de multidões no plural, então aí só tem contida no singular. Então vocês vão circular a palavra contida, certo? Continuando. Para os campos de batalha, na intenção de defender seu país. Defender está correto, certo? Defender é defender mesmo, certo? Está em concordância. Vocês vão circular absorveu, contida e partiu. Aí vamos lá. Na intenção de defender seu país, mesmo que isso custasse a vida. Enquanto isso, os responsáveis pelo conflito pensou apenas nos lucros que poderia ter com aquela terrível guerra. Nesse trecho aí, quais são as palavras que não estão em concordância? Lucro, muito bem, né? Deveria ser lucros. Pensou, exatamente, o verbo deveria estar no plural, deveria ser pensaram. Tem mais. Tem mais duas palavras. Poderia, né? Deveria ser poderiam. E falta uma palavra. Desculpa, você já colocou. Responsável. Correto também. Deveria ser responsáveis, no plural. Certo? Então, nesse trecho aí, responsável, lucro, pensou e poderia. Certo? Vocês vão circular essas quatro palavras. Próximo trecho. Cerca de 9 milhões de pessoas morreu nos campos de batalha. E aí? Milhão, vou circular milhão, o que mais? Pessoa. Na verdade, passou, né? Acho que foi o corretor. Passou. Morreu. O que mais? Verdade, Letícia. Eu que estava lendo no parágrafo de baixo, certo? Correto. Você está correta. Vamos lá? Então, nesse caso aí, pessoa, né? Milhão, campo, certo? E morreu. Correto. Próximo. Mais de 6 milhões de soldados passou a viver mutilado. E aí? Milhão, muito bem. Mais de 6 milhões, né? Deveria ser. O que mais? Soldado, né? Deveria estar no plural. O que mais? O verbo, né? Passou, que deveria estar concordando com o sujeito, deveria ser passaram. E falta uma palavra apenas nesse trecho. Viver está correto. Mais de 6 milhões de soldados passaram a viver mutilado, né? Na verdade, é mutilado, porque deveria ser mutilados, no plural. Próxima.
Próximo trecho. Sem falar na fome e nas epidemias, tão responsáveis pela destruição das populações quanto as armas de fogo. Nesse trecho aí, qual é as palavras? Quais são as palavras? Epidemia, certo, correto, né? Deveria ser epidemias, no plural, tão responsáveis pela, correto, destruição das populações quanto às armas, né? Não, João Lucas, não vi. Não, não vi. Eu acho que em alguma rede social, não lembro, alguém falando, né, sobre uma ventania, sei lá, muito forte que deu, mas eu não acompanhei essa notícia. Mas eu ouvi falar. Eu não sabia que era em Santa Catarina. Vou procurar. Não acompanhei essa notícia, não vi. Esse ano realmente, né, é um ano difícil. Cada dia que passa, cada dia a gente se depara aí com um problema novo, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, continuando. Na verdade, que se saiu bem, populações. Desculpa, na verdade, que se saiu bem dessa história foi os Estados Unidos. E aí? Saiu, certo? E o que mais unido, né? Deveria ser, se saíram bem, foram, e o foi também está incorreto, certo? Porque deveria ser foram. Depois da guerra, ele passou a ser uma potência mundial, porque durante quase todo o conflito ele se decidiu à produção agrícola e industrial. Vamos lá. Então, vocês vão circular. Nesse caso aí, ele. Ai, gente, essa letra é tão pequena desse texto que eu mal consegui enxergar. Tem um problema de visão péssimo. Vamos lá. Então, vai ser aí. Ele, né? Passou. A Letícia já colocou aí o passou. Ele passou. Depois, ele dedicou, certo? Vão circulando aí. Ele e dedicou. Aí vamos lá. Fornecendo mercadorias aos países europeus envolvidos na briga. País, deveria ser países, que mais? Europeus, né? E envolvidos, certo? Muito bem, Letícia. País europeu e também envolvido, tá? Vamos lá. Além disso, os estadunidenses supriram os mercados consumidor da Ásia e da América Latina, acumulando bastante riquezas. Estadunidense, está errado, né? Deveria ser no plural. Consumidor deveria estar no plural também. E, nesse caso aí, a palavra bastante, tá bom? Isso, muito bem, Letícia. Muito bem observado. Deveria ser bastantes, certo? Porque no caso aí está falando de quantidade, né? Bastantes, muitas riquezas. Correto. Aí vamos ao último parágrafo. A Europa passou. Gente, só um minuto, meu celular está descarregando. Deixa eu só colocar ele aqui para carregar. Amor. Pronto, pessoal. Vamos lá. Muita.
Exatamente. Deveria ser muitas, né? Porque a transformação está no plural. Novos países surgiu, como a Checoslováquia, a Polônia e a Hungria, por causa da fragmentação do Império Áustrio-Húngaro. E aí? Surgiu, né? O verbo deveria estar no plural, surgiram. Aí vamos. A Bósnia-Herzegovina foram dominadas pela Sérvia. E aí, nesse trecho? Foram, né? Deveria ser no singular, foi, porque está falando de um país apenas dominada. Muito bem. Formando daí a Iugoslávia. Os ingleses passou a dominar o Iraque e a Palestina, e a Síria foram controladas pelos franceses. Nesse trecho, passou. Muito bem. O que mais? Deveria ser os ingleses passaram a dominar o Iraque e a Palestina, né? E a Síria foi, muito bem, circulem foram, deveria ser, foi controlada também, gente, controladas, porque se foram controladas, está se referindo apenas à Síria. Se é apenas a Síria, deveria ser foi controlada, tá certo? Pelos franceses. Já a Rússia saiu da guerra antes do seu término, mas passou por uma revolução em 1917. Falta apenas uma palavra. Qual é essa palavra que está errada aí? Não está em concordância? Umas. Deveria ser uma. Menino, que questão grande, viu, gente? É quase o texto todo, né? As palavras não concordam, certo? Não estão em concordância. Aí, questão número 2. Vamos lá, Letícia? B, né? Converse com seu professor e seus colegas sobre a outra opção de escrita. Poderiam ser as palavras circulares. Essa questão é para quê? Para nós conversarmos sobre como é que deveria ser escrito o texto. Mas como eu fui corrigindo e já fui dizendo, né, como é que ficava, e eu acredito que todo mundo, né, que vocês, ao lerem o texto, vocês perceberam, né, quais palavras estavam, né, não estavam concordando aí não tinham concordância, né, verbal nem nominal, e vocês sabiam como fazer, né, como corrigir essas palavras. Acredito eu que todo mundo saberia fazer aí essa concordância nesse texto, certo? Verdade. Passamos a aula quase toda nessa questão, né? Porque eram muitas, muitas palavras. O texto praticamente todo. Aí vamos lá. Questão 2. Pode ler, Letícia. O trecho abaixo foi extraído do texto escrito pelo aluno. A Primeira Guerra Mundial foram um acontecimento que marcaram a história das humanidades. Aproveitando-se dos conhecimentos adquiridos nos capítulos anteriores, classifique a oração em destaque. Pessoal, agora, essa oração aí é que tipo de oração? Preste atenção que a questão diz assim, leve em consideração os conhecimentos adquiridos nos capítulos anteriores, né? Então, pode ser substantiva, pode ser adjetiva ou pode ser adverbial. Vocês colocaram o que aí, no de vocês? É uma oração o quê? E aí, alguém conseguiu fazer essa questão? Alguém fez essa questão? Perfeito, Ítalo. Exatamente. É uma oração, né, subordinada adjetiva restritiva. Certo? Correto. Perfeito. B. Apesar dos desvios da norma padrão presentes, conseguimos analisar sinteticamente a oração destacada e compreender o seu sentido. O que isso nos prova? E aí, pessoal, apesar de todas essas palavras aí, né, que não estavam em concordância com verbo, sujeito, o que a gente pode notar? Que mesmo com tudo isso, o que a gente percebe? Foi que vocês colocaram nessa questão? Pessoal, essas palavras, né, que não estavam em concordância. Sem problemas, Letícia.
normal. Hein, gente? Exatamente, Ítalo. Mesmo com todas essas palavras aí que vocês circularam, né? Que a gente viu que o texto inteiro estava sem concordância, não dificulta a interpretação, não dificulta o entendimento. A gente entende, né, o texto que esse menino, né, esse suposto aluno escreveu, certo? Mesmo com tudo isso. Não, tia, se não dificulta nessa interpretação, a gente pode escrever dessa forma. Obviamente que não, né? Vocês sabem disso. Mas vocês vão colocar exatamente isso. Que mesmo com tudo isso, né, com todas essas palavras que não estão em concordância, né, esses verbos que não concordam com o sujeito, não dificulta a interpretação do texto. Mesmo com tudo isso, nós conseguimos interpretar o texto e saber as informações aí que o autor, né, do texto, o escritor do texto, quis passar. Gente, a atividade de vocês vai ser página 88, tá certo? Da gramática, apenas página 88. E amanhã a gente continua com gramática, tá certo? Aí a gente volta lá para a concordância nominal, tá certo? Por favor, gente, coloquem os números de vocês no chat, para que eu possa fazer a frequência, tá certo? E até amanhã. Fiquem com Deus, tá? Vou só desligar aqui minha câmera e meu microfone e vou fazer só a frequência de vocês.